Hoje tem Fluminense e Fortaleza pela estreia do Brasileirão 2025 e para você ficar por dentro de tudo dessa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir, vem comigo. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. A gente sempre começa o nosso pré-jogo com as principais informações para quem quer acompanhar a partida. Fluminense e Fortaleza vão se enfrentar nesse sábado às 6h30 pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Castelão e vai ter transmissão do Premier. Quando terminar a partida, você cola aqui com a gente que a gente vai ter a nossa live pós-jogo, então vem participar do nosso bate-papo. E antes da gente falar mais sobre esse confronto e como vem essas equipes, eu preciso pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se você é tricolor e curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense. Se o Fluminense chega abatido ali pela final do Campeonato Carioca, que não saiu da forma como a gente queria, o Fortaleza chega numa situação ainda pior, porque além de ter perdido a final do Campeonato Cearense para o Ceará, tanto no Cearense como na Copa Nordeste, vem de uma sequência de derrotas, então o time está bastante pressionado, inclusive a última derrota foi para o CRB. Então a equipe vai entrar muito pressionada, o Vojvoda está pressionado para entrar para esse jogo, o que pode ser um aspecto positivo para a gente, pensando que vem numa sequência ruim. Então isso, claro, afeta a confiança dos atletas para esse início de campeonato, mas ao mesmo tempo, também a gente tem que ter noção que a gente vai entrar contra uma equipe mais pressionada dentro de campo. Isso faz com que eles precisem de resultado para poder validar esse trabalho que está sendo feito lá. E além disso, tem alguns desfalques que a gente vai ver mais pra frente. Mas antes da gente falar sobre esses desfalques do Fortaleza, pra gente começar a falar sobre a provável escalação do Fluminense, Mano Menezes ele começa com um desafio que é não ter o Otávio para essa primeira rodada. E com essa ruptura do tendão do Otávio confirmada, a informação que já trouxe foi que o Hércules foi quem treinou entre os titulares nessa última preparação para a partida contra o Fortaleza. Além deles, a gente tem outros desfalques, né? Temos o Gabriel Fuentes, que segue fora, Renato Augusto e Ganso, que voltaram a treinar, mas ainda não estão aptos a entrar em campo. E tem o Riquelme e o Isaac. O Isaac também não vinha sendo utilizado, mas Riquelme Felipe era o jogador que o Mano estava utilizando no segundo tempo e que, na minha opinião, nas últimas partidas mostrou que não estava sendo aquele diferencial das primeiras rodadas do Campeonato Carioca, mas que uma sequência, para mim, faria bem ali para ele. E, infelizmente, está fora de combate. E aí, com as opções que nós temos, o GE colocou a seguinte provável escalação em campo. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga com Thiago Silva e Ignacio, na lateral esquerda, René, o meio-campo com Martinelli, Hércules e Lima, e o ataque com Arias, Canóbio e Germancano. E aí, para eu dar minha opinião sobre essa provável escalação, para mim a gente tem vários pontos aí para citar, mas o meu principal incômodo está no Lima fazendo essa função de armador. Porque eu gosto do Lima, porém, o Lima nesse início de ano não começou bem, e a melhor função que o Lima fez no ano passado era justamente pela ponta e não pelo meio. E já que o Mano não consegue utilizar uma outra formação para tentar suprir essa ausência do Ganso, acho que você precisa colocar então no lugar do Ganso quem melhor estava fazendo essa função de armador, que era o Arias. Assim, não tem conversa. Para mim, Arias no meio do campo. Eu entendo que ele é melhor na ponta, mas dadas as circunstâncias, colocaria o Arias no meio campo e utilizaria assim o Lescano entrando no segundo tempo, porque, enfim, primeiro jogo do garoto a gente não sabe o que pode acontecer, até colocaria em campo, mas assim, num segundo tempo, vamos esperar, ver como vai ser esse jogo, aproveita e vai instruindo ali da beirada do gramado, mostrando os marcadores e tudo mais, para ele entrar mais preparado no segundo tempo. Faria isso, se fosse o meu caso, e aí entraria com um ataque que, ok, eu sei que vocês vão questionar, talvez em algumas peças, mas entraria ali com Canóbio, Serna e Germán, porque foi o ataque que melhor funcionou ali na equipe titular, que fez as melhores partidas do Campeonato Carioca, que não foram muitas, mas foi com esse ataque que a gente conseguiu ali alguns bons resultados. Para falar da defesa, entre Guga e Samuel Xavier, para mim, qualquer um dos dois que colocar vai ser um teste para ver como vão seguir. O Guga, de fato, antes da final,
estava fazendo partidas melhores, vinha tendo atuações melhores e até parecia demonstrar uma certa regularidade para a sequência. Mas ele, assim, para mim o Guga ele vai mal. Nossa, o primeiro jogo da final foi tenebroso, então assim, qualquer um dos dois eu não sei o que esperar. Então não tenho o que reclamar nesse caso. Talvez nem o Mano saiba o que esperar de nenhum dos dois para essa posição. Do outro lado, colocar o Guga como improvisado para não colocar o René dentro de campo, para mim não dá. Acho o Guga defensivamente, as piores atuações dele foram justamente improvisados na outra lateral, então não faria isso. Entraria com... Fico ali entre a dúvida entre René e Freitas, mas a verdade o Freitas estava atuando bem como zagueiro. A única atuação que a gente viu dele na lateral foi boa, mas foi uma atuação só na lateral e foi só meio jogo, porque na verdade depois o Manuel é expulso e acaba que ele é deslocado novamente para a zaga. O que eu tentaria fazer é colocar René na lateral e o Freitas no seu lado da zaga, deixaria o Ignacio no banco, porque o Freitas poderia dar ali um auxílio e não ter que fazer o Canóbio voltar lá atrás para ajudar ali na lateral, porque eu acho um desperdício ter o Canóbio lá na frente e deixar ele em campo voltando toda hora para dar suporte ali na lateral. Deixaria o Freitas para fazer isso ao lado do René. O meio-campo, com relação a Martinelli e Hércules, assim, sei que o Bernal pode fazer essa função de 5, mas tem muito tempo que o Bernal só entra segundo tempo e tudo mais. Eu não acho ele tão marcador assim, e pra mim, antes da final, o Martinelli estava jogando bem, então colocaria os dois e ia vendo a necessidade do jogo. Se fosse necessário mais marcação, tentaria colocar o Bernal. Mas com relação a isso, é o menor incômodo. Pra mim, o maior incômodo realmente ali no meio campo é colocar o Lima, que não vem numa sequência boa pra fazer uma função. Principalmente com as nossas dificuldades ofensivas, que ter alguém ali com uma qualidade maior para fazer essa função de armador, para mim seria o mais adequado para esse time. Mas deixem nos comentários a sua opinião com relação a essa escalação e vamos ver como vem o nosso adversário. Segundo o GE, o nosso adversário vem com 5 desfalques para esse jogo. Fortaleza tá sem Brits, Davi Luiz, Tinga, Breno Lopes e Renato Kaiser. Pode ter uma novidade pintando também, porque eles contrataram um atacante, Alazinho, que está registrado no BID, então pode ir para esse jogo. E aí, com isso, a provável escalação do Fortaleza tem um 4-3-3 com João Ricardo no gol, Eros Mancuso, Tite, Kusevich e Bruno Pacheco, Lucas Sacha por Fernandes e Martins formando o meio campo, e o ataque com Marinho, Moisés e Lucero. E o árbitro da partida será o José Pereira de Lima, de Pernambuco. Cenários desenhados, vamos com tudo para esse jogo. Confesso que tô curiosa para saber como vai ser o Fluminense nessa temporada, mas bem ansiosa para esse início de Campeonato Brasileiro. Sim, estava com saudade de Campeonato Brasileiro, nem acredito que depois de 2024 eu consigo dizer isso, mas sim, estava. Então é isso, se você assistiu até aqui e ainda não deixou o seu like, deixe seu like, dá esse voto de confiança. Beijo no coração, saudações tricolores e te vejo mais tarde na nossa live pós-jogo.